Boa noite, pessoal. Olha só, Eliane Ribeiro aqui mais uma vez com vocês no programa Voz Ativa, Espaço da Mulher. Mais uma vez aqui no estúdio X ou X, se vocês preferirem. Aquele estúdio que eu sempre digo que vocês precisam conhecer. Vocês precisam trazer a empresa de vocês para cá, trazer o negócio de vocês para cá, trabalhar a imagem de vocês aqui. Venham conhecer o estúdio. Nós estaremos diretamente no Facebook do Notícias SBS. O Dinei Lopes, que foi o cara que criou esse programa, ele cuida do Notícias SBS. Foi ele que idealizou esse programa, tá? Um abraço pro Dinei. Onde mais? Lá pelas 11 horas da noite, mais ou menos, a gente vai estar no Facebook. Hoje as pessoas vão participar, vai ter sorteio, inclusive agora, tá? Agora já. Aqui, ó, nesse papelzinho tem um número, tá? E nós vamos sortear um brinde lá do Mauric Cosméticos. Então é o seguinte, eu vou dar isso aqui pro Ismar. O Ismar guarda, tá? Fechado. Durante o programa, enquanto vocês vão participando, vocês vão chutando números, de 1 a 150. Quando alguém acertar, o Bruno vai me avisar, que o Bruno vai conseguir cuidar melhor disso do que eu. E aí eu vou dizer, Ismar, tira o bilhetinho, vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver quem vai ganhar o nosso brinde de hoje. E hoje, já era esperado, né? A gente colocou nos stories, a gente fez propaganda, as pessoas curtiram, ficaram felizes. Muita gente disse para mim, Eliane, eu vou assistir, eu não perco por nada esse encontro de vocês, ou esse reencontro. Na verdade, o reencontro na frente das câmeras, né, Ismar? Porque a eleição do ano passado passou, mas, porém, continuamos amigos. Continuamos amigos. Grandes amigos. Então, hoje, Ismar Becker. O Ismar Becker, que é empresário, que é um cara que escreve, um grande leitor, ele já foi presidente da CISB, está envolvido hoje em outros projetos aí. Ele é pai, ele é marido, ele é amigo, ele é parceiro e é político também. E ele vai estar conversando com a gente. Vamos lá, Ismar. Teu boa noite pra galera. Mas hoje não vamos falar quase nada de política. Nada, vamos... Hoje nós vamos querer fuxar a tua vida. O que você anda fazendo? Primeiro, Eliane, muito obrigado pelo convite. Na verdade, já era para ter sido antes, né? É um prazer estar aqui de volta. Nós fizemos diversas lives daqui. Aliás, foi você que me ensinou a estar aqui. Você me dava segurança para vir aqui. Não, na primeira vez teve um pouco de medo, mas eu sabia que você ia tirar de letra. Depois foi, né? Depois eu que aprendi com ela, porque ela é muito melhor do que eu. Imagina. Então, realmente é um prazer e, como sempre, como nós fizemos aqui nas lives, né, Eliane, nós estamos aqui para bater um papo. É uma conversa leve, solta, descompromissada. Pode perguntar o que quiser, tomara que a gente consiga responder, mas tentaremos. E você fala o que quiser também. As pessoas podem e devem participar. Podem fazer perguntas para o Ismar, até porque ele disse que podia perguntar o que quisesse. Exatamente, tá? sem censura. Sem censura. Então, pode sim, deve sim. Ó, já estão começando a chutar alguns números ali. A Cecília, a Leonice Pichaita, a Janete da Costa. Lembra que a Janete trabalhou com a gente na campanha também? Sim. A Leonice também estava com a gente. Nossa gerente de Nossa, Franciele maravilhosa. Franciele ficou mamãe agora esses dias. Opa! Ficou mamãe. Beijo pra Fran. Nossa, quanta gente participando, olha só, Isso, que maravilha. mulher. Diego Santana conosco. Deu. Quem mais? Olha lá, a Francine, vamos ver. O Diego Santana. Sobe, desce um pouquinho para eu ver quem tá ali. Opa, foi bastante. Tá, a Janete, nossa amiga Janete, a Rosmari Santos, que tá sempre com a gente. Cecília Lui, maravilhosa, minha amiga, sogra do meu filho, inclusive. A Leonice Pichaita, né? Gente, ela tá toda semana aqui, ela tá na praia, acho que faz mais de um mês. Tá fazendo uma grande reforma lá na casa dela, tudo lindo, maravilhoso. Se Deus quiser, você é convidada. Que delícia, gente, que bom que vocês estão aqui conosco. E isso mesmo, vão chutando, vão chutando. Quando aparecer o número, tá ali com o Ismar. E é isso, a gente veio bater papo. Você sabe, Ismar, que o que eu queria começar uma conversa com você é o seguinte. No ano passado, quando você surgiu como candidato a prefeito, o que aconteceu? Algumas pessoas comentaram assim, mas poxa, a gente quase não conhece muito ele, não sei, não conheço muito ele, a gente sabe que ele é inteligente, que ele é empresário, que ele estudou muito, que é filho do seu Ty Becker, mas assim, não sei, parece tão distante. Eu quero esse cara puxar um pouco a tua vida, sabe? Quem não teve a oportunidade de te conhecer no passado, quero que te conheça hoje. Por isso eu quero assim começar lá do começo, lá um dos primeiros vídeos que nós gravamos, nós falamos que a Frau Hase fez o teu parto. Exatamente. Foi isso? Vamos lá, começa por onde? Você nasceu aonde? Foi a Frau Hase? Onde é que você morava? Primeiro vamos explicar que tem gente que não sabe quem é a Frau Hase. Quem é a Frau Hase? Eu nasci em 1º de janeiro de 58, 1º de janeiro, e na época praticamente todas as mulheres tinham, quando era parto normal, era uma parteira, aí a Frau Hase era a mais conhecida,
na minha geração, acho que 90% foi ela que... Beijo para Úrsula Rase, que a Ula disse que ela queria acompanhar o programa. Exato. E eu era para nascer um pouco depois, segundo a minha mãe me contava, e meu pai era diretor do Bandeirantes na época, e tinha um baile de Ano Novo, Silvesterball, chama assim em alemão. Silvesterball? De Silvestre, a noite de São Silvestre. Noite de São Silvestre. E o pai era diretor, não sei ele tinha que coordenar lá, e a minha mãe ia junto, né? Porque eu era para nascer uma semana depois, uma coisa assim. E eu acho que eu devo ter pensado, eu vou nesse negócio aí, vai tomar uns tragos, como é que eu fico? E a minha mãe começou a falar para o meu pai, olha, Taíra, eu acho que tem que ir, tá? E meu pai falou, vai, não vai? Bom, eu não sabia a história do baile, eu sabia só da Frau Haas. Não, era umas quase 11 horas, pelo que dizer, eu não lembro, né, porque me contaram. E tiveram que chamar a Frau Haas do baile. Não me contaram, mas eu acho que já tinha tomado uns tragos. E nasciam meia-noite 15. E você morava ali, do outro lado do Hotel Stelter, né? Não era do lado, já... era na frente do moinho. Tinha um antigo moinho São Bento. Certo. Do seu Tremo. Foi o fundador da banda Tremo, o João Tremo. Depois era o filho dele, o seu Alex, que tocava. E ali tem 2 casas, hoje é de um irmão meu. A casa menor, meus pais moravam ali. Então, eu começo o ano já com tudo novo para não ter problema depois. Um abraço para o Sacinho Urix que está ali. Ô Sacinho, obrigado que está curtindo a gente. A Luana também, a Luana e o Dalton Rosar. Maravilha. Beleza, a Frau Haas fez o teu parto. Me diz uma coisa, eu durante a campanha conheci uma senhora lá na Vila Centenário que disse para mim que tinha sido tua babá. E eu perguntei para ela se você era um menino tranquilo, não sei o quê. Ela foi gentilíssima, sabe? Para mim que alguém tinha molhado a mão dela, porque ela foi muito... Você disse que era um menino muito doce, muito não sei o quê. Me diz uma coisa, quando você era criança, que posição que o teu pai ocupava aqui em São Bento? Quem era o seu pai quando você era criança? Por que eu estou perguntando isso? O Smarbeck foi um cara que brincou normal, que subiu nas árvores, se escorregou, se sujou, tomou um banho ali no Rio do Buxle também, sei lá, não sei. No Buxle não, mas lá no Rio da Estação. Na Serra Alta, sim. Eu também tomei banho lá. O meu pai, já na época que eu nasci, ele trabalhava na Oxford, depois chegou a presidente, mas naquela época ele era gerente, e até ele ser eleito prefeito em 1965, eu nasci em 58, então tinha 7 anos. Era uma pessoa comum, normal. Ele tinha sido presidente da Associação Empresarial, lá que ele se destacou, digamos assim, por isso foi candidato a prefeito e acabou sendo eleito. Mas a gente tinha os vizinhos ali, me lembro que uma coisa que me marcou, devia ter uns 5 anos, coisa assim, um pouco mais, quando fizeram calçamento, aquela rua não tinha, a Nereu Ramos, era estrada de chão, macadame. Aí a gente brincava, tinha uns caminhãozinhos para levar as lascas para paralelepípedo, jogava peca, vai ter que traduzir isso, tem gente que não sabe o que é peca, que é bolinha de gude. Bolinha de gude, bulica, eu joguei peca também. Você tinha aqueles grandão também, aqueles... Sim, o bolão. O bolão, né? Tinha um assinho também. Ah, eu também tinha assinho. A única coisa que era uma desgraça, esse eu sempre ficava de fora, era jogar futebol. Pois mas você, para a tua estatura, podia ser jogador de futebol. Perna de pau, desgraçado. Ninguém queria você no time? Não, sempre, quem, a minha idade depois também sabe, o que a gente fazia? Pegava os 2 caras melhor, dividia um para cada lado e eles escolhiam. E eu sempre ficava por último, era goleiro. Era a única coisa que, assim, me deixavam fazer. E quando tinha só o número certo, se tivesse mais um, ficava na reserva. Então essa nunca deu. Tá, mas fora essa... Você praticou esporte? Como o futebol era o esporte mais popular e eu era uma desgraça, não fazia muito. Que não deu assim. Não, mas a gente fazia, tinha educação física. Eu sempre gostei, hoje, por exemplo, há muitos anos já, eu caminho, corro, mas naquela época, até por essa minha incapacidade de jogar futebol, eu menos que os outros. Eu tenho que falar uma coisa pra você, quando eu era criança, a aula de educação física só tinha jogo de matar. Juro pra você, quem é da minha geração brincou muito de jogo de matar. A tua educação física era o quê? Porque a gente não tem tanta diferença assim. Não, depende. Quando eu estava no primário, eu estudei no Colégio São José na época. Do 1º ao 4º ano, que era o primário na época. Sim. Depois tinha o ginásio e depois tinha o científico. Tá, mas o São José ele tinha... Na época o São José era só do 1º ao 4º ano. Certo. Daí você podia fazer o 5º, que já era no São Bento,
ou você podia fazer o exame de admissão que você pulava o quinto. Certo. Tá? Então, eu fiz do primeiro ao quarto no São José. Isso é avanço progressivo. Daí eu fiz o teste, passei, pulei o quinto, fui direto para a primeira série do ginásio na época e fiz até a quarta série do ginásio, que é equivalente ao oitavo hoje. É isso, queria entender, que Deus não estava meio que entendendo aqui. É que na época eram 3, era diferente de hoje. Tinha o primário, que era do primeiro ao quarto ano. Certo, que para nós hoje as séries iniciais, o Exatamente. Fundamental 1. Daí tinha o ginásio, que era do quinto ao oitavo. E você podia pular o quinto se fizesse um chamado exame de admissão. Depois tiraram esse quinto. E daí, depois disso, tinha o científico, que era o 3 anos, que hoje é o secundário. Certo. Tá? Então, Científico tinha no São Bento já também? Não. Não tinha? Não, aqui em São Bento, quando eu estudei... Não tinha ensino médio aqui? Tanto que eu e toda a minha geração, uma grande parte da minha geração, nós fomos íamos a Curitiba, que era o mais comum. Eu morei 2 anos em Curitiba. Estudava lá no Colégio Santa Maria e depois como meu pai assumiu o Senado, fui a Brasília, terminei o 3º ano do científico na época lá, que era o cursinho já. Quero dar um beijo lá para a Ângela Maria Ribeiro, que até inclusive nos patrocinou semana passada. Beijo para você, Ângela, está participando aqui com a gente. O Leonir passou lá. Um abraço, Leonir. César Becker. Sandra. Thaísa. Cecília Luiz, está firme, todo mundo apostando. Então, Ismael, veja só, você estudou aqui no São José, depois você foi para o São Bento, depois você foi para Curitiba. Santa Maria. E aí? E daí o pai assumiu o Senado, o pai era suplente do senador Antônio Carlos Conder Reis, que foi escolhido governador. Antes do teu pai estar lá no Senado, ele já tinha sido alguma coisa... Ele tinha sido prefeito. Isso, ele foi um grande prefeito. 65 a 70. Você tem alguma lembrança quando teu pai foi prefeito em São Bento do Sul? Há muitas. Eu tinha 7 anos na época. E geralmente eu terminava a aula, eu ia na prefeitura. A prefeitura é onde fica a Secretaria de Turismo hoje. Isso. Secretaria não, Departamento de Turismo. Do outro lado do Scheidling, né? Isso. Ali era a prefeitura. Ali era a prefeitura e era a Câmara ao mesmo tempo, que era pequeno, né? E quase sempre eu ia ali e ia de carona para ele, para casa, para almoçar. Geralmente eu vinha a pé, de manhã eu vinha a pé, até aproveitar e pegar a carona. Mas que bacana, filho do prefeito, hein? Sai da escola, vai direto na prefeitura. Exatamente. Eu me lembro eu não estava presente, mas o pai contava e a dona Lídia, que era a secretária dele, e secretária na época não era secretária como é hoje, ela fazia meio que de tudo. Tá? Nem chamava secretários, os secretários hoje não chamavam secretários, tinham outras que era diretor. E um dia o pai fez, entre outras coisas, a rua que sai, esperando aqui os imigrantes, quando vai ali para Zenha, aquela rua não existia. E tinha que dar uma volta enorme. E ele resolveu fazer aquele... A estrada existe hoje, ele não vai ali para o autódromo, a Zenha, ali para o autódromo. E o dono daquele terreno... Olha lá, a Cecília Luiz está dizendo, eu lembro... Como é que é? Eu lembro, foi uma festa em Oxford, quando o seu Taylor foi prefeito. Eu me lembro disso aí também, foi uma baita uma festa. E o dono daquele terreno era o seu Bergman, Oswaldo Bergman. Já saiu o número? Depois virão... Já vamos falar depois que foi o ganhador, já saiu o número do sorteio, tá, gente? E o seu Bergman, o pai foi eleito pelo PSD, não o PSD que nós fomos candidatos, o seu MDB do PSD, mas tem o mesmo nome. E o seu Bergman era da UDN. E o PSDista e o UDNista eram inimigos. De morte. Tá? O pessoal do PSD só tomava Brahma, o pessoal da UDN só tomava Antártica, o pessoal do PSD só comprava Ford, o pessoal da UDN só comprava Chevrolet. E aí do que se um filho de um PSDista namorasse uma filha de um UDNista, estava feita a encrenca. E o seu Bergman empacou e disse que lá não ia passar. Se ele passasse e fizesse a estrada lá, ele ia se suicidar. Ele e a mulher. E, com todo respeito, depois ficou amigo do pai, ignorância, porque a estrada passou bem na divisa e valorizou o terreno dele. Mas ele não queria. Aí um dia ele pediu uma audiência lá para o pai. E chegou lá ele com a esposa, o pai disse, senta aí, seu Bergman. Não, vamos ficar em pé. Só viemos aqui dizer o seguinte, se eu passar a rua lá, nós vamos suicidar. Eu e minha mulher. Daí para o seu Bergman, por favor, senta aqui, não ali, traz um café aqui, por favor.
Aí a Nolita trouxe o café, daí disse, Nolita, agora só traz uma trena aqui, por favor. Eu, nosso prefeito, por que o senhor quer uma trena? Meu pai, quem conheceu, era um gozador de marca maior. Ele disse, não vamos medir o sobergo, minha mulher dele, eles vão suicidar, nós vamos comprar o caixão, então vamos pelo menos medir. Essa eu lembro que você contou durante a campanha. Acabou a história. E ficaram amigos depois. Deu tudo certo depois. Deu tudo certo. Então, olha só, quando você foi para Curitiba, daí, você estava lá estudando, qual foi o próximo passo? Porque teve um momento que você esteve em Brasília também. Sim, o pai, quando ele terminou o mandato dele, ele não queria seguir a carreira política, na verdade ele foi prefeito, senador, deputado, e toda vez que terminava ele desistia, mas depois ele queria... Depois ele voltava. É tipo, gente, a gente jura que não vai nunca mais, daqui a pouco mais dá uma coceira. E ele não ia se candidatar a nada, e convidaram ele para ser suplente na época ele já era, ele era deputado federal, Antônio Carlos Conder Reis, que era da UDN. Na época, depois, na época da Revolução, os partidos foram extintos, o AI2 acabou com os partidos, e se formou a Arena e MDB. Só que a Arena daí era uma mistura, um saco de gato, porque tinha gente de tudo que é partido. Aqui em São Bento, você quer dizer que você está dizendo que a Arena, na época, se formou com remanescentes de vários partidos. Então você tinha dois caras que eram inimigos, duas turmas que eram inimigos, literalmente, e de repente estavam no mesmo tudo partido. na mesma panela. Você imagina o balaio de gato que isso dava. E daí criaram lá um negócio que, tipo, só no Brasil, que podia ter legendas dentro do partido. Então cada partido podia ter 3 candidatos a prefeito. 3. Nossa! Tá? E somava os votos desses 3 contra daí do MDB. Tá, mas e de quem desses 3 era o prefeito? O mais votado dos 3? O mais votado dos 3. Só que somava os votos dos 3. Quer dizer, vamos supor que aqui no Sul não aconteceu, mas aconteceu em outras cidades. O prefeito do partido A o candidato teve 5.000 votos, tá? E os outros 3 tiveram 5.001. Mas o cara que ganhou teve só 2.000 e pouco, esse que ganhava. Que somava o voto dos 3. Certo. Tá? Bom, mas até mudei um pouco a conversa. O pai não queria mais continuar e daí resolveram fazer uma chapa, eram 2 senadores naquela eleição, uma eleição são 2, outra é 1, e fizeram uma chapa com o Antônio Carlos, que era da UDN, e o pai do PSD, de suplente, e a outra era o Genésio Miranda Lins, que era suplente e que era da UDN, e o Lenoir Vargas, que era do PSD. E o pai aceitou porque ele achou que não ia acontecer nada, que o Antônio Carlos ia ficar lá e daí não iam pedir para ele nada, porque ele tinha, embora não tivesse, tinha um mandato, mas não ia exercer, então ninguém vai me incomodar. Mas o Antônio Carlos foi selecionado governador, na época da eleição indireta, na época da Revolução, e ele assumiu. Isso foi em 75. Aí teu pai... E daí ele foi para Brasília, ele, minha mãe, meus 2 irmãos, e eu fui junto também. Daí eu fiz o último ano da época do científico lá, também já era chamado terceirão, que seria de cursinho, e fiz vestibular na Universidade de Brasília, passei, fiquei lá 1 ano e pouco, daí eu fui embora, porque senão eu ia pagar bem. Não teve uma história de uma greve que você participou? Meu Deus, essa Tinha, né? Comprometer meu futuro político. Vamos contar um pouquinho de greve. Eu grevista, gente, acho que tem coisa com o PT aí. Tem um cara que eu adoro, chama-se Roberto Campos, que é o avô do atual presidente do Banco Central, que é um dos maiores economistas que esse Brasil teve, e era um frasista incrível, ele tinha frase para tudo. E ele dizia que ser de esquerda na adolescência é obrigação e depois de velho é burrice. Ele não usava burrice, usava uma outra frase, uma outra palavra que eu não me lembro agora. E eu era de esquerda também, porque tinha que ser, é que nem sarampo, você tem que pegar sarampo. Na época tinha que pegar sarampo para não pegar depois, hoje tem vacina. Para criar anticorpos. Sarampo, varicela, pegava tudo isso. Cachumba. Eu tive. Cachumba era perigoso. Cachumba eu não lembro, mas sarampo eu lembro que eu tive. Bom, e aí eu passei no vestibular da administração, comecei e naquela época os reitores das universidades eram indicados pelo governo, colocaram um capitão de mar e guerra na Marinha e nós entramos no palco, cara. Eu era peixinho miúdo. Nós fizemos uma greve, a universidade parou durante umas 3 semanas. Aí decretaram férias antecipadas em junho, daí eu vim para cá. E quando voltou um mês depois, no primeiro dia que começou a aula, eu estava viajando para ir para lá. E só por isso eu não fui preso.
prenderam 160, 170 alunos, filho de senador, filho de general, filho de ministro, foi uma vergonha. Daí os jornais não podiam falar nada, porque todo o pessoal do governo, os filhos estavam fazendo greve, eu também. Eita! Bom, aí ficamos lá um tempo e um belo dia nós estávamos numa assembleia lá, para decidir o que ia fazer, nós tivemos um ultimato. Veio um camarada e disse, vocês têm meia hora ou para sair, ou nós entramos. Isso, a universidade estava cercada por tanque, metralhadora. E nós fizemos a votação, eu votei por ficar. Perdemos a votação ainda bem. E aí fizeram um corredor polonês. O corredor polonês tem soldados dos dois lados, com metralhadora, com fuzil, e nós tínhamos que passar no meio. Você passou nesse corredor? E chamava palavrão para os caras, enfiava o dedo dentro do cano. Era um troço louco. Bom, aí fechou a universidade por mais um tempo. Desapareceram, uns 3, 4 desapareceram. Nunca mais ninguém soube onde é que foram. E o pai tinha um amigo, os mais velhos aqui conhecem, falecido já, o Dave Malon, que era uma figura folclórica. E o Dave era do serviço secreto do Exército. Era um cara que tinha uma reputação dentro do Exército incrível. E um dia ele chegou para o pai e disse, olha, acho melhor assim, não dar o Ismar para algum lugar, porque senão daqui a pouco vai ter um problema. Esse piava está incomodando. E daí eu fiquei exilado, entre aspas, 6 meses na Alemanha. Fiquei 3 meses trabalhando fazendo estágio na fábrica de porcelana. E depois voltei por um tempo, fui de novo, daí fui para melhorar o meu alemão. Eu queria fazer um recorte agora, porque você está lá na universidade, já fez greve, já passou no corredor, não sei o que das quantas. Polonês. O corredor polonês. Não sei por que polonês. Ei, esse nome. Muito bem. Como é que era o Ismar jovem, adolescente, pós-adolescente, um rapaz jovem, solteiro aqui em São Bento? Embora que você tinha possibilidades de estar em outros lugares, em centros maiores, né, se quisesse buscar diversão. Mas aqui em São Bento, onde é que o Ismar ia? Quais eram os locais de diversão que o jovem da época tinha aqui em São Bento? Bom, evidentemente que não tinha as alternativas que tem hoje, né? Mas a gente tinha uma boate chamada, depois discoteca, né? Chamava boate, Boite. Boite, que agora Boite já é outra coisa. Agora é outra coisa, naquela época era mais ou menos certo. E tinha uma primeiro no Bandeirantes, a gente ia lá, depois mais tarde no ginásio, e de vez em quando a gente se arriscava, como nós éramos do centro, sim, de vez em quando a gente se arriscava, ia para a estação, os Ford já era um pouquinho mais... O que tinha lá na Serralto? O que tinha na estação de diversão na época? Tinha onde é que era tinha um salão lá, que era do, como é que chamava? Não o São Bento, tinha um outro clube lá, não me lembro agora. É que eu só conheci o São Bento, né? Não, tinha um que outro. hoje em dia é a Casa Colonial lá. Isso. Mas o que era muito bom, só que esse era perigoso, é aqui na Vila Centenário, onde a gente está fazendo esse programa. E os mais velhos vão lembrar, onde é aqui a entrada da Vila Centenário hoje, tem aquela rotatória, em cima tinha uma escola, antigamente, de madeira, que depois foi desativada e virou um salão. E lá tinha baile. E eu vim com um amigo meu, meu pai tinha um Galaxy, isso era um carro sensacional. Mal demitido você de Galaxy, veio. Era azul, até dessa cor da minha camisa. E nós viemos aqui no baile, chegamos num pequeno, tá? Nós chegamos e eu vi uma menina atraente, tá? Tirei ela para dançar. E era pequeno, o salão era pequeno, tinha 4 pés direitos, assim. De repente eu comecei a olhar que tinha cada pé direito, tinha uns 2 caras me secando. Digo, meu Deus. Mas claro, você era um cara do centro, que sim, você fazendo no bairro, ainda foi com um carrão lá para chamar a atenção, exibido. E eu dançando com a menina, tá? E esse cara ali você conhece? É meu namorado, acabei com ele a semana passada. Digo, meu Deus do céu, tô morto. Vou pra fita. Não, eu, por sorte, na época, quem mandava aqui era o Leitão. Lembra do Leitão? Sim. O filho dele foi Acho que candidato todo mundo a conheceu o vereador Leitão, né, gente? O Leitão era uma figura folclórica. Ele tinha esse apelido porque chamava todo mundo de Leitão. E ele era meu amigo. E eu fui pro lado dele. A turma chegou quando eu cheguei. Se ele não estivesse lá, eu não estava aqui hoje para contar a história. E daí ele disse, olha, Ismar, gente, meu amigo, ele vai embora. E o Leitão era grandão, né? Pô, mas bota grandão. Eu não sei como é que quando ele era jovem, eu conheci o Leitão assim adulto já, até porque a gente tem uma diferença de idade. Desde que eu me lembro, ele sempre foi gordo. Grande e gordo? Tinha 120. Mas desde jovem já assim? Eu conheci ele sempre assim.
Mas então ele botava Ele medo era mesmo, um né? pouco mais velho. Ele, na verdade, não precisava nem saber da soco, ele só se jogava. Não, ele era um líder realmente aqui, político, ele mandava na Vila Centenário. Na época chamava pedreiro. Quem não conhecia a história da juventude do Leitão, que foi uma figura realmente emblemática para quem o conheceu. Foi vereador? Foi vereador, sim, foi MDBista e tal. E, então ele já era desde jovem uma figura agregadora, alguém que chamava atenção, alguém que mandava um pouco, que tocava o terror de vez em quando. E daí ele disse, olha, é meu amigo, ele vai embora. E eu fui, só que eu levei a menina junto. Daí eu quase apanhei dele. Por que levou ela junto? Olha, você não me apareça aqui por um ano, pelo menos. Senão vamos bater o teu pó. Ei, eu quero que você leia ali, você consegue ler a Maria Célia de Miranda Mocker, tá conversando com a gente, ela sempre assiste a gente, viu? A Maria Célia. Olha lá, Bom ouvir histórias de vida de pessoas de sucesso. Seu pai, Sr. Altair, além do prefeito, atuante de São Bento, se destacou pelo seu dinamismo na empresa Oxford. Eu, enquanto diretor do Colégio Celso Ramos, mantínhamos um curso de 2º grau. Era um curso de cerâmica. De cerâmica, né? O Celso Ramos foi construído na época que o pai era prefeito. O Celso Ramos Filho, na verdade, Celso Ramos Filho. Sim. O pai dele foi governador, Celso Ramos, antes do pai ser prefeito. E o Celso Ramos Filho era deputado, foi votado aqui em São Bento, era um grande amigo do pai. E o pai conseguiu trazer para cá uma quantidade de verba que era uma coisa incrível. Absurda. O governador era o seu Ivo Silveira. E o Celso Ramos Filho era o deputado, ajudou muito. E depois esse curso de 2º grau de cerâmica foi incentivado pela Oxford, tem muitos funcionários da Oxford, técnicos da Oxford. Que na verdade daí o Celso Ramos trabalhava o curso técnico preparando os funcionários para vocês. Sim. Não era só, quer dizer, a Oxford era maior, mas tinha mais a cerâmica Heilemann, depois teve a cerâmica Lotus. Eu lembro, mas a Lotus não existe mais, né? Não. A Heilemann existe? Não, também não. Também não. A Heilemann ali na Dona Francisca. Sim. E a Lotus indo para pouco depois da entrada ali da Avenida dos Imigrantes. Sim, eu me lembro quando elas existiam ainda. Na verdade, o seu Heilemann foi funcionário da Oxford, o fundador, né? E dois dos fundadores da Cerâmica Lotus, o Ivo Gross e o Sérgio Fendrich, um abraço para os dois se estiverem escutando, também foram funcionários da Oxford. Muito bem, a gente recortou lá para a tua juventude. Beijo para você, Célia. Sempre curtindo a gente. A Hilda, a Terezinha tá ali também. Tem um casal, só que eu não consigo enxergar agora, tem que descer. Que está curtindo a gente bastante. Depois eu vou mandar um beijo para eles. Então, eu fiz um recorte lá para a tua juventude. Mas alguma coisa interessante ali dessa fase? Você escapou de uma briga, alguma coisa? Isso tinha sempre. Tinha lugar que a gente não podia ir. Por exemplo, ir para Rio Negrinho, num baile, era porque tinha um revanchismo, né? Tinha um revanchismo entre os bairros, sim, porque na minha geração tinha revanchismo. Isso era comum com a cidade. A gente só ia para Rio Negrinho se fosse um grupo grande, porque senão apanhava. E daí, quando eles iam para cá, eles também apanhavam. Sim. Várias pessoas dessa época me contaram que era assim, que existia um revanchismo. Os bairros com o centro, aí São Bento com o Rio Negrinho, com outro município. Campo Alegre, que lá não tinha assim tanta coisa, mas Rio Negrinho era encrenca. Mafra também, Mafra era... E você sabe que eu lembro, meu cunhado falava, né, e que eu só tenho muito pouca diferença de idade comigo, que ali na década de 80 existia revanchismo ainda São Bento e Rio Negrinho. A juventude. Sim. Tinha no futebol, aqui tinha o Bandeirantes, que era muito famoso, e lá tinha o Ipiranga. Tinha outros times aqui lá também, mas esses dois eram mais... O jogo do Bandeirantes com o Ipiranga, mas eles quebravam o pau direto, isso não tinha. Mas assim, só para nós aqui, quem tá nos vendo aqui vai entender a pergunta que eu vou fazer. Ô Ismar, veja só, você quer queira, quer não, né, adolescente, você era filho do seu Altair Becker, que já era uma figura importante na cidade. Aí você desfilava de carrão para ir para cá, né? Você deve dar uma raiva no pessoal, né? A vontade de jogar umas pedras em você. Dizemos que eu tinha uma avaliação um pouco acima da média. Quem eram teus amigos, bem próximos? Aqueles que sábado, domingo, final da tarde, você se juntava. Quem eram os amigos aqui de São Bento, assim, que de repente a gente conheça, que eram teus amigos da época, que iam com você lá para os bairros, para as danceterias, para não sei aonde? Fica difícil dar alguns nomes, porque a gente vai esquecer, mas... Um dos meus amigos mais próximos era nosso vizinho, o Amir Torres. Mas a gente tinha a amizade naquela época era um pouco diferente do que hoje. Primeiro, a gente tinha mais amigos.
Porque não tinha Facebook, não tinha internet, não tinha nada. Tinha que ser assim. Você tinha que... Se relacionar tinha com a pessoa, né? O círculo, evidentemente, de pessoas que estudavam juntos, depois as famílias também se visitavam muito. Primos. Tá? A minha família era muito pequena, meu pai não tinha irmãos, e minha mãe só tinha uma irmã. Nossa, Então, pra época era estranho, né? O meu pai Geralmente as famílias eram bem que grandes, né? O pai do meu avô faleceu muito cedo, meu pai tinha 13 anos, então ele não, e o irmão dele faleceu um pouquinho depois. E a minha mãe só tinha uma irmã, está viva ainda, tia Lona, e então a família aqui era muito pequena. O que a gente fazia bastante era visitar os familiares da minha avó materna em Itaiópolis. Opa! Lá em Itaiópolis, metade da população. E era uma festa, certo, né? Ah, lá era muito legal. Eu gostava de ir lá, final de férias eu passava lá, eles trabalhavam com gado, plantavam milho, etc. E lá eu me liberava. Olha só, conhece a Olinda Becker? Ah, conheço. Ela está dizendo ali que o mais interessante ele ainda não contou, foi quando me conheceu. Como é que você conheceu a Olinda? Conta aí para nós. Todo mundo quer saber. Bom, foi ela que pediu, né? Vamos lá. Eu não queria ela disse que pode, que deve, vamos lá. Quando eu fui para a Alemanha a primeira vez, naquela época a gente ir para a Alemanha era mais ou menos, para quem tinha 18 anos, como ir para a Lua. Pois é, claro. Ninguém na minha idade, na faixa etária, tinha ido para a Alemanha. Quer queira que não, até hoje a Alemanha não é logo ali. Não, tá bom, mas hoje você tem. Mas na época, então, realmente... Cara, você tinha que fazer uma festa de despedida, porque você não sabia se ia voltar. De fato não sabia, né? Exato. De fato não sabia. Eu fiz uma festa de despedida, uma costelada, damos uma série de amigos, e a Olinda, minha esposa, estudava junto com o nosso compadre, hoje o Arno Humberto Weiss. Ela estudava veterinária em Curitiba, e o Arno trouxe ela, mais outros amigos e amigas, e foi lá que eu conheci. O culpado é o Arno. Vocês se conheceram bem jovens, então, você e a Olinda? Sim, eu tinha 18 anos. Meu, que história! Quantos anos de que vocês estão juntos agora? 40 e lá vai ter. Olha, mais de 40 anos, isso é chão, né? Isso é coisa. E com a mesma mulher. E com a mesma mulher, e com o mesmo marido. Mudado, tá bom. Você ficou somando 10 aqui, 15 lá, 5 ali, não. São 40 e tantos com a mesma. Você vê que tem um detalhe, como eu passei a metade do tempo viajando, por isso, então conta só a metade. Por isso dura tanto, gente. Que você não conviveu tanto, né? Meio que dá para fugir de umas discussões aí. Eu fiquei 3 meses lá, depois eu voltei, nesses 3 meses eu fiquei fazendo estágio numa fábrica de porcelana. Daí fiquei um pouquinho de tempo aqui, fui lá de novo, até quando voltei, daí a gente praticamente engatou e ficou junto até hoje. Veja só, vamos dar uma caminhada. A gente falou de criança, falou da tua juventude, eu acho que é bem bacana as pessoas saberem disso, as pessoas precisam te conhecer um pouquinho mais. Olha que bacana, Ô, Daniel. Abraço, obrigada, Dani. Quando foi que você começou, assim, digamos, a assumir mais responsabilidade dentro da empresa do seu pai? Foi quando você foi para a Alemanha? Foi quando vocês foram expandir os negócios, foram trabalhar com exportação? Como é que foi isso? Quando você foi, que você começou a ficar mais fora realmente de São Bento, fora do Brasil e viver realmente muito mais tempo fora do país? A minha carreira profissional, ela é uma combinação de planejamento com oportunidades que apareceram. O cavalo passou na frente. Cavalo encilhado. Eu, depois que terminei, a faculdade terminei até depois, interrompi durante um tempo. E quando eu voltei da Alemanha, eu fiquei um pouco tempo aqui, depois fui lá de novo, voltei e trabalhei 1 ano na Buschlepper, no Joinville. Que foi uma espécie de um estágio. O seu Baltazar Busto, um dos donos da Buschlepper, era um grande amigo do meu pai, pessoa espetacular, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. E foi uma coisa interessante porque eu tinha que trabalhar em outro lugar, essa é a ideia que o pai teve, e foi muito importante isso. Aí eu vim para cá, 81, por aí, e comecei na parte de compras, depois na produção, e por isso tinha feito estágio na empresa de porcelana na Alemanha. E depois de uns 2 anos, mais ou menos, nós tínhamos duplicado a produção, feito, quem é da Oxford vai lembrar, a fábrica 4, 2 tinha sido feito, que duplicou a produção, e já estávamos fazendo a 4. E houve uma situação que aconteceu assim, questão de semanas, literalmente, mudou o governo da Argentina, saiu o presidente Videla, entrou o Viola, eu brincava que nós dançamos, e deu uma crise
o Mercosul inteiro, na época não tinha o Mercosul, e a nossa venda foi assim, para cair pela metade, mais ou menos. Foi pro chão. Mas uma coisa de hoje para amanhã, caminhão que estava indo daqui para a Argentina teve que voltar. Teve uma desvalorização enorme. E nós continuamos produzindo durante um tempo, eu estava na produção na época, e chegou uma hora que não tinha mais onde estocar. E aí, estávamos numa reunião de diretoria, meu pai disse, olha, a única alternativa é exportar, e me convidou para ir. Mas não tinha experiência nenhuma, eu não. Que eu vou meter um negócio desse aí. Aí passou uns 3 meses, daí ele me mandou. Eu conheci meu pai, sabia como é que ele era. E eu pensei, disse, uma coisa, esse troço tá uma droga tão grande, que qualquer coisa que eu faça vai dar certo. Se você chegar num lugar, tem uma sujeira desgraçada, se pegar uma vassoura, começar a varrer alguma coisa, vão ver o que está fazendo. Nem que varre só o grosso, né? Exatamente. Mas já fica melhor. Tá. E foi uma grande sorte, realmente, na minha vida. Comecei, foi em 83, 84, 83. E de lá para cá, Oxford praticamente não exportava nada. Quando eu saí em 1997, como funcionário, depois fiquei mais um tempo como representante, a gente exportava para 92 países, dos quais 70 e poucos eu visitei, a maior parte deles para vender prato. E éramos, hoje ainda, Oxford é uma referência mundial, todo mundo conhece a Oxford. Por isso que eu passei metade do tempo viajando. Por isso que o casamento durou tanto tempo. E era viagem assim, de 1 mês e meio. Assim, Mas eu quero que você conte para as pessoas aquela história bem rápida. Como foi que você acabou, como é que foi essa decisão rápida de aceitar o desafio e ir para a Alemanha? Ah, não, essa é outra. Que eu te contei essa história. Da Alemanha, eu tinha que ir, quer dizer, meu pai disse, olha, mas vai lá. E o pai conseguiu um estágio através de uma empresa que a gente comprava máquinas deles, a NET, lá de Pomerode. E eu fui para lá. E aquilo foi um desafio, realmente. Quando cheguei lá, me deu um branco. Eu nunca tinha viajado para fora do país. Chegar no aeroporto de Frankfurt, quem já esteve lá sabe o que eu estou falando, aquilo é um mundo. Na época não era como hoje, mas era enorme. E me deu um branco. Eu não conseguia falar alemão. Eu falava alemão. Alemão com meus avós. Eu entendia, mas não falava. Então foi assim, em um dia eu envelheci 5 anos, mais ou menos. Puro sofrimento. Nunca mais tive problema nesse aspecto. E depois aí foi normal. A gente viajar naquela época era um pouco diferente, não tinha nem telefone, somente você tinha que fazer ligação por telefonista, você ficava às vezes horas, dias. Os jovens não conseguem nem imaginar isso, né? Não tinha telex, veio depois Hoje veio em dia fax. você fala com o mundo pelo celular. Nós mesmo tem em casa guardados ainda, se a Olinda não jogou fora, até algumas seguramente tem. Cartão postal que mandava, era forma de... Às vezes você chegava aqui e o cartão postal não tinha chegado. Ei, eu queria mandar bem rapidinho um abraço para o Carlos Ludwinski, porque ele não está ali agora, mas eu vi que no começo estava participando com a gente. Muito obrigada, você está sempre com a gente, beijo no teu coração. Sandro Ney, boa noite, estamos ligando aqui da Vila São Paulo, um abraço para todos vocês. Sandro Ney, abração para vocês também. Zenildo João Ferreira, beijo no coração, que bacana que vocês estão com a gente. Tem a Gisibel França, boa noite, Eliane Ismar, beijo. Ei, mas tem uma, ainda não chegou onde eu queria. Não, você está se referindo a uma outra. Aquela, quando essa... você foi com a tua esposa Para Irlanda. E quando você chamava o seu pai, não de pai. Eu não chamava ele de... No começo sim, depois eu não chamava ele de pai, porque eu achava que não era bem, então eu chamava ele de presidente, ele era presidente da empresa. Certo. E nós em 89, 88, nós achamos que tínhamos que ter uma operação na Europa, porque era o nosso maior mercado de exportação. Exportávamos para praticamente todos os países da Europa, principalmente Itália, França, Alemanha, Inglaterra. E como a Europa ia se unir, fazer a União Europeia, nós achamos que isso poderia fechar o mercado para nós. Então, fomos para Portugal, para a Espanha e acabamos meio por acidente encontrando uma fábrica na Irlanda, que é uma ilha do lado da... Tem a Irlanda do Norte, que pertence à União Europeia, Grã-Bretanha, que é Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia. E na mesma ilha, a parte de baixo, é a República da Irlanda. Alguns falam Irlanda do Sul, mas não existe isso. E a gente comprou a empresa lá e tinha um funcionário, era um conselheiro nosso, na verdade, que ia para lá, estava tudo certo. E literalmente uma semana antes dele ir, mas uma semana antes, tá? A esposa dele disse, não vou. E daí ele não foi. E nós tínhamos comprado a empresa. O que se faz?
Porque naquela situação do cachorro que corre atrás do carro, o carro para, depois não sabe se faz xixi no cachorro, no pneu que ele faz. E nós estávamos numa reunião, estava o senhor Fernando Vaz, que era diretor, o meu pai que era o presidente, eu era o diretor comercial, e o senhor Herbert Schroeder, que era o diretor financeiro. E acho que tinha mais alguém. Estava o Célio Silva, também já era diretor nessa época. Nossa, o Célio Silva está uma vida com vocês, né? Ele estava. Na época ele chegou, era jovem, na época os filhos dele eram jovem, bem criança. Sim. Né? E o seu Herbert, quem é que vai? O seu Herbert, olha, mas você é o único que fala inglês, tem que ser você. Tá, eu disse para ele, mas não faço o convite de novo. E o meu pai disse, está feito. Eu digo, então, com licença. Saí, fui na sala do lado, que era a sala dele, nós tínhamos uma sala de reunião, a sala dele era do lado. Liguei para a Olinda, para minha esposa, ela na época atuava como veterinária até hoje, mas agora não atua mais, na Cidasc. E digo, Olinda, vamos para a Irlanda? Tem uma passeal, nós tínhamos ido lá visitar já. Digo, não, tem um problema aqui, o fulano que era para ir não vai, e nós temos que ir lá, ficar lá uns 2, 3 anos. Vamos embora. Voltei, sentei no... Num telefonema você resolveu isso? Num telefonema. Não demorou 3 minutos. Aí eu voltei, o presidente está resolvido, eu vou. Meu pai, como? Você tem que falar com tua mulher, uma coisa que faz assim. Né? Quem sabe como meu pai era, eu estou falando baixo. Eu digo, presidente, nós temos um problema, o problema foi resolvido. Mas tem que falar com a tua mulher? Eu digo, já falei, por telefone. Isso não é assunto para falar por telefone? Eu digo, o senhor quer que eu falasse como? Tá? E o problema está resolvido, presidente, vamos passar para outro assunto. Depois eu me dei conta, ele não estava preocupado comigo. É que nós tínhamos 2 filhos, um com 3 e um com 5, e ele ia ficar longe dos netos. Pois é, já era avô das crianças pequenas. 10 dias depois, ou menos, nós arrumamos uma mala e fomos para Irlanda, ficamos 2 anos lá. Veja, e aí? Agora você veja, eu estou olhando ali o nosso tempo, tá? Agora nós vamos ter que fazer assim, ó, nós vamos ter que fazer um resumão. Depois da tua primeira investida no exterior. Primeiro o sorteio. Ah, vamos fazer o sorteio? Com o papel. Ele está com o papel. Vamos dizer que eu vou levar para casa agora. Vamos lá. Vamos lá, posso? Pode abrir, pode abrir. É? Se é disso, nosso Tarisco ganhar não vale. Vamos ver. Vai abrindo. É disso, tá vendo? Tem um monte. O número? 75. 75. Quem que ganhou? Ah, Sandro e Márcio Contenzini. E esses nomes que eu queria falar, que eles me escapavam dali, eu não conseguia pegar eles de volta, eu não conseguia decorar. Olha só, o casal ganhou, a Sandra e o Márcio Contenzini. E eles estão sempre com a gente, viu? Eles merecem. Então, merecido. Ei, beijão, obrigado que vocês estão aqui com a gente. Bacana, ó, semana que vem tem mais, hein? Vamos lá, não vamos perder essa. E mais sorteio, inclusive. Então, Ismar, você foi pro exterior, foi com a tua esposa, foi com a família e tudo mais. A partir de então, você teve outras vivências, né? Se você agora fosse para... Eu queria que você fizesse tipo um resumão, assim, do momento que você foi para a Alemanha, como é que foi a experiência lá, até você voltar para o Brasil, né? Até você fez uma empresa também, Shiva, foi você que... Sim. Exatamente, você criou... Quando eu saí da Oxford. Isso, a empresa que você criou, tá? Até a gente chegar no ano de 2020, em setembro de 2020. Vamos dar uma puxada? Vamos rápido. Bom, depois que eu voltei da Irlanda, nós voltamos, a Olinda, o Daniel, o Gabriel e eu, eles aprenderam inglês, não falavam uma palavra de inglês, em 3 meses estavam falando melhor que eu. Naquela época, nós chegamos na Irlanda o dia que o Collor congelou todo o dinheiro. Ah, eu lembro disso. Tá? No meu caso, eu não tinha dinheiro para ser congelado. Bom, eu também não, porque eu nasci do carro, vendendo tudo para comprar mas lá, tinha, também tinha não tinha. muitos conhecidos meus que tinham dinheiro, sim. Eu não tinha. E o Brasil era um país fechado, não se podia importar nada, economia, inflação absurda, era um outro mundo. Embora eu passasse uma grande parte do tempo fora, mas uma coisa é você viajar, mesmo que a trabalho, como eu viajava, outra coisa é morar no país. Sim. E pior ainda é administrar uma empresa. E quando nós chegamos lá, era uma outra realidade. A inflação lá era 2,5%, menos de 2% ao ano. Aqui era 1% ao dia. Era um negócio totalmente louco. E o que a gente aprendeu, o que eu aprendi, a Olinda, o Daniel, o Gabriel lá, foi um choque. Quando eu voltei, eu digo, gente, isso vai chegar aqui também. Vai chegar um dia,
acertei, mas só errei no prazo, que demorou muito mais. Isso vai acontecer. Bom, aí não consegui passar essa visão, culpa minha, responsabilidade minha, não tive competência. Daí, para piorar, me mandaram fazer um curso na França, no INSEAD, que é uma das maiores escolas de administração do mundo. Nossos 2 filhos são formados em MBA lá. E aí, de uma vez que eu digo, gente, nós temos que mudar, mas não consegui, até que em 97 eu pedi a conta. E o dia que eu estava saindo da empresa, pelo último dia, depois fui contratado, até antes eu fui contratado para ser terceirizado, tipo um representante, fiquei até 2001. Na hora que eu estava saindo, veio uma pessoa que estava fazendo um trabalho para nós, me deu um livro de uma americana chamada Shakti Kaivan. Shakti era tipo um apelido de Shakti, que é o feminino de Shiva. Shiva é um deus hindu, os hindus têm, a religião hinduísta, eles têm budistas também, mas a religião hinduísta tem o deus Brahma, que é o deus da criação, Vishnu, que é o deus da preservação, e Shiva, que é o deus da destruição. A destruição significa o seguinte, você mudar, quebrar tudo para começar melhor no dia seguinte. E eu comecei a ler aquele livro e pá, é isso aqui, esse é o nome da empresa. E depois, um tempo depois, a Olinda e eu fomos a Buenos Aires, o trabalho dela foi junto e nós compramos um Shiva, está lá em casa até hoje, então eu servi lá na minha biblioteca. Sim, está lá. E o cara disse, o senhor já tem não, tem um pequenininho em casa, então não compra esse aí. Eu digo, ué, não quer vender? Não, esse Deus é muito poderoso, vai ficar tudo. Mas eu teimoso que não é um muro. Compramos, veio dentro do avião, porque não dava para despachar. E realmente, se alguém quiser fazer uma empresa, dar um nome de Shiva ou seguir o Shiva, eu recomendo cuidado, porque você vai ter que apertar o cinto. Porque ele faz você mudar todo dia. E por isso que eu vivo me metendo em loucura, como ser candidato a prefeito, como ser como vice. Achei uma mais louca do que eu, daí ficou um negócio complicado. A gente não sabe, né, até onde é coragem, até onde é loucura, né? Fica... Mas, veja, isso aí é uma questão de, claro, de estilo, de personalidade. O meu pai era assim também, então eu aprendi com ele. Audacioso, arrojado. E as oportunidades, eu digo isso com orgulho, que seguramente eu não teria chegado, não cheguei sem ter tido a oportunidade que meu pai e minha mãe me deram. Mas isso é o começo, você tem que fazer as coisas acontecerem depois. Então, Osmar, veja só, como é que você chegou na candidatura no passado? Como que você chegou a ser nosso candidato a prefeito? Olha, porque, enfim, você está cuidando das suas empresas, eu vou você contar a história verdadeira, eu sei que ninguém vai acreditar, mas eu vou contar. Você sabe que é verdade. Vamos lá. Eu nunca pensei em entrar na política, embora tivesse sido filiado ao PP por muito tempo, saí por razões que não cabe aqui discutir. E nunca pensei, realmente não pensei tanto, que eu não era filiado, depois que eu saí do PP, faz, sei lá, quase 10 anos. Eu não era filiado a partido nenhum, não sendo filiado você não pode ser candidato. Certo. E quando eu voltei não, nós temos uma empresa na Alemanha, nós compramos uma empresa lá em 2014, e eu fiquei de 2014 a 2018, 6, 7 meses na Alemanha e o resto aqui. Eu ficava um mês e pouco lá e ficava um mês aqui. E daí nós terceirizamos a produção da empresa, temos só um escritório hoje lá, e daí eu comecei a ficar mais aqui. E daí tem uma expressão em inglês chamada workaholic, que é o cara que é viciado por trabalho. Eu sou workalover, é uma outra categoria, pior. Se eu ficar sem fazer nada, eu fico louco. E o que eu vou fazer? Tá, nós temos a empresa aqui, mas praticamente é o Linda que administra, e a Franco está nos assistindo aqui. Eu só dou meus pitecos lá quando tem que fazer alguma coisa. Então, na verdade, hoje, nesse momento, quem está tocando a empresa é a tua esposa, com a Fran. Agora eu e ela, porque a Fran está afastada, ela está em licença maternidade. Sim. Então, nós fizemos um esquema lá. Mas, na verdade, é a Olinda que está ali... se tocar sozinho, não tem problema nenhum. Eu acho que agora é mais a Olinda que está cuidando. E aí me convidaram para concorrer primeiro ao Conselho Deliberativo e depois à presidência da Associação Empresarial, que eu já tinha sido presidente, mas quando tinha 27 anos, em 1976. E eu digo, sabe uma coisa, tem uma oportunidade de ajudar, é um posto, uma função que não tem salário, não tem nada, é voluntário. E a gente fez um trabalho, digo a gente, porque não fui eu era o presidente, mas tem uma diretoria, um pessoal incrível,
E nós fizemos um barulho bastante grande. E daí você aparece. Meu Começou pai a foi chamar eleito atenção. prefeito porque foi também presidente da associação. Mas eu não queria, sinceramente, tanto que eu disse que seria candidato meio que em cima da hora. Mas também faltou assim, sabe uma coisa? Vamos ver o que dá. E foi sensacional, conheci uma pessoa maravilhosa como Eliane, eu não tenho irmã, agora tenho um. Bom, né? Eu também não tinha irmão homem, agora eu tenho. Continuamos conversando, vou na casa dela, vem em casa, jantou conosco lá na segunda-feira. É verdade, segunda-feira eu jantei com vocês. Já algumas vezes, né? Algumas. E foi uma experiência maravilhosa, aprendi muito, conheci pessoas sensacionais, conheci muito mais São Bento que eu não conhecia, porque toda a minha vida profissional, no mínimo 6 meses, eu passava viajando. Quando eu saí da Oxford, nós entramos de sócio numa empresa em Campo Largo, uma empresa de cerâmica, teve 3 anos que eu peguei mais de 120, um ano eu peguei 120 voos, num ano. Nossa. E outros 2, 100. É muito. Eu passava dentro do avião o tempo todo. Então, para dizer que eu conhecia São Bento bem, eu não conhecia. Hoje sim, nós fomos indo. Mas não fomos no ano bom. No Rio Natal fomos, no ano bom não. No ano bom não. Você foi, né? No ano bom não. Não, no ano bom não. Eu, uma dessas, por isso... Olha, eu andei tanto... Pode ser que eu passei pelo ano bom, nem sei que é ano bom. Porque Mas eu foi sei uma que eu coisa saí sensacional. saí de uma missa lá na... Esse foi no Rio Natal. E fui para o interior e dei... Isso. Enfim, eu só cheguei às 6 horas da tarde aqui no centro de São Bento. Eu sei que me doía os pés, eu estava Então, toda empoeirada, mas foi legal. Isso é... De novo, eu não estou dizendo que isso é o caminho certo, cada um tem o seu estilo. Eu, se eu ficar parado muito tempo em um lugar, eu fico louco, eu tenho que estar inventando alguma coisa. E hoje, graças a Deus, posso me dar o luxo, o privilégio de fazer coisas que não necessariamente tem que ganhar dinheiro. Sim, o que você gosta, que te dá prazer, que te Exatamente. desafia. Fui presidente da associação, continuo diretor da associação, hoje represento a associação na Comissão Municipal de Saúde, também uma função voluntária, que controla todas as contas, todo o dinheiro do SUS que passa por aqui. E é um prazer muito grande você poder passar o teu conhecimento, a tua Nós temos umas experiência. pessoas ali. Eu vi, ó, a Patrícia Hahnemann, ela tá toda semana com a gente, tá? Ela tá dizendo que é bacana conhecer a tua trajetória aqui. O Rudinei tem uma pergunta para você, olha lá. Boa noite a todos. E conta, como foi o convite do PSD para ser candidato a deputado? Você recebeu o convite para ser candidato a deputado? O Rudinei está perguntando para você. Também. Eu pensei que ele ia falar do prefeito. Não, aconteceu o seguinte, o presidente do PSD, embora não queríamos falar em política. Não, mas no final eu falei que a gente ia falar um pouquinho, e olha, o Rudinei já trouxe uma provocação. Eu não era filiado a partido nenhum, fui convidado, quase que intimado, pelo presidente do PSD, o deputado Milton Robles, quando ele foi a Florianópolis com o meu padrinho, o Sr. Horst Mauro, diretor da FEAção, que foi homenageado pela Assembleia. E daí o Sr. Horst, meu padrinho, convidou todo mundo para jantar, e o Milton estava lá. Ele é um empresário do Rio do Sul, foi prefeito do Rio do Sul, uma pessoa brilhante. E disse, Mar, você tem que... Mas Milton, não quero. Cara, você tem obrigação, você tem conhecimento, você tem... Eu fui prefeito, sou deputado, tenho uma empresa no Brasil, uma na Itália e uma na China. E eu tenho a obrigação de devolver para a sociedade o que a sociedade me deu. E aí ele me quebrou as pernas. Eu não tive como... Ele te intimou para ser candidato? Exatamente. Ele está te provocando. Veja, a minha esposa, a Olinda, questionou, perguntou, escuta, isso mesmo que você quer? Isso vai expor nossa vida? Não sei o que. Meus filhos, principalmente o nosso filho mais velho, o Daniel, que é diretor do Boticário, disse, pai, para com isso, você está perdendo tempo. Tá? E aí eu comecei a lembrar, eu criticava meu pai também por ser político. Perdeu tempo, perdeu dinheiro. E depois, quando ele faleceu, eu entendi por quê. Tá? Ele realmente queria ajudar as pessoas. E vi isso no velório dele. E para deputado, depois que terminou a eleição, nós tivemos uma votação que eu considero excepcional para quem teve 45 dias de campanha. Dois ilustres desconhecidos. E eu. E Eu nunca tinha sido candidato a nada. Nada. Tá? E o Milton me fez um convite, quer dizer, vamos lá,
ninguém, nesse momento, é candidato a deputado estadual, federal, nada, até porque essa decisão não é da pessoa, não é nem do diretório da comissão provisória, que é o caso do PSD, local. Isso é uma decisão a nível estadual, né? Estadual. Tem grandes discussões pela frente. E de repente amanhã tem um acerto, sei lá, alguém do PSD vai para governador ou para vice, pode ser que aqui no norte não tenha candidato. Então, o que eu disse, eu me digo, olha, eu coloco meu nome à disposição, mas lá na frente nós vamos ver o que acontece. O que acontece. Porque se alguém disser que sabe o que vai acontecer na próxima eleição, está mentindo. As coisas mudam muito rapidamente. Quero mandar um abraço para o Jason, que foi candidato a vereador, que fez campanha conosco, né, no passado. Ele estava ali em cima. Beijo no teu coração, viu, Jason? Que bom que você está nos curtindo ali. Boa noite, Ismar Becker e Dani Ribeiro. Prazer em rever vocês juntos. Bom, Jason, um abração. Saudades da campanha. Forte abraço. Obrigada. Nani Henrique. Nani Henrique foi um dos... você assistiu a entrevista com a Nani Henrique? Sim, sim. Nani Henrique está dando um oi pra gente também. Obrigada, Nani. Quando você ganhar um carro cor-de-rosa lá, me convida. Nós queremos dar no teu carro cor-de-rosa. Ele perguntou hoje pra mim. Juro que ele perguntou, escuta, aquela moça lá, ela já tem o carro cor-de-rosa? Ela já tá? Eu digo, não, acho que não, mas ela vai ter, viu, Nani? Então, só pra você saber, a gente tá esperando o tal do carro cor-de-rosa pra dar uma volta e fazer umas fotos. Você sabe, Ismar, que agora é o momento, isso tem acontecido comigo também, que a imprensa ela vai ventilando, né? Eles vão experienciando os nomes, vão jogando os nomes daqui e dali, e são muitas falas de muitos partidos. E então tem pessoas que perguntam para mim também, mas Iriane, eu te olha, sinceramente, eu saí da campanha, nos primeiros momentos, eu queria que aquilo não acabasse nunca mais, é tão bom que estava. Eu saí enlouquecida, sabe? Fora da casa. Com Covid e tudo, né? Com Covid e tudo. Eu sempre brinco que, não sei se até hoje eu estou no meu normal, eu mudei, alguma coisa mudou em mim. Emocionalmente, assim, eu me desestabilizei, positivamente, eu diria até, sabe? Porque a gente viveu muita coisa. Bom, nós temos uma definição do padre lá da estação, dá para falar? Não, melhor aqui nesse programa não. Aliás, eu reencontrei o padre, conversei da com ele no WhatsApp. O padre Claudio me fez uma definição dela que mas é adequado, só que eu fui na missa lá esses dias e eu estou cobrando dele até hoje aquilo que ele falou. E ele conversa comigo no WhatsApp, inclusive ele falou que quer vir aqui, ó, padre, se o senhor estiver me assistindo, ele falou que nos assiste, tá? Diz que o padre está nos assistindo agora, o padre Claudimir, né? Lá de Serra Alta. Aliás, ele te elogiou tanto esses dias pra mim, não sei se foi pra pegar no meu pé, ele falou, o Ismar tá sempre ajudando a gente aqui. Fez uma média pra você. Eu só fui lá comprar cookie. E daí ele falou que quer vir aqui. Olha, eu quero ir lá naquele estúdio conhecer, quero falar da festa da igreja, não sei. Mas daí tem que ser 2 horas, pelo jeito que ele fala. Ele fala bastante também. Mas é gente fina. Mas então, assim, agora é um momento de muita especulação. E realmente, só quem participou de uma campanha sabe o quanto mexe com a cabeça da gente. A gente sai assim, enlouquecido, ensandecido, feliz, é uma mistura de emoção, não interessa nem o resultado final. É meio que o Roberto Carlos, o importante é que emoções eu vivi. Né? Quantas? E o próprio Mariano falou isso ontem aqui, em vários momentos ele dizia assim, vocês têm que viver a campanha, aproveitar cada momento, serem felizes durante a campanha, que foi o que a gente fez. É uma experiência para quem, nós dois não tínhamos sido candidatos a nada, né? Você tinha participado de campanhas, eu também. Mas eu sempre nos bastidores, né? Exato. Eu sempre gostei do barulho. É uma experiência muito interessante e muita gente me perguntou, não, mas o que se ganhar com isso? Bom, financeiramente nada, é uma desgraça. Não. Tá? Mas tem um momento que as pessoas, e cada um pode fazer da sua forma, não precisa ser candidato a nada, pode fazer na paróquia, pode fazer na escola, pode fazer no clube, na associação de bairro. Tem um provérbio que eu gosto muito e uso muito. Não me preocupa o barulho dos maus, me preocupa o silêncio dos bons. Verdade. Se nós estamos no Brasil, ainda, lamentavelmente, assistindo vergonhas quase todo dia na política, não são os políticos que são ruins. Alguns são. Mas muitos deviam estar lá, não estão. E daí sobra o resto. Então, pense nisso. Não precisam ser candidatos, mas militem nos partidos políticos. Participem, questionem. Hoje tem internet, tem WhatsApp, tem Facebook, porque só assim nós vamos mudar esse país. Enquanto nós dissermos, não, isso é problema dos outros, não é. É nosso. De cada um. Chega em nós, chega na nossa família, chega no nosso bairro, chega na nossa escola, chega no nosso hospital, ou não chega, que é pior ainda.
Então, nós temos que fazer isso, nós aprendemos ao vivo e a cores. Foi legal. Quero mandar um beijo para a Charlene, que está assistindo a gente. A Janete Jedix, minha amiga, obrigada. Saulo, um abraço. Saulo Muchalski, né, foi parceiro Saulo. nosso também. Obrigada, Saulo. Ismar, olha só, 19h59, estamos na reta final. Então, o que eu quero dizer para você assim, para quem, então, está nos assistindo e quem vai nos assistir ainda, vai ficar disponível no Facebook, no Notícias SBS, tá? Vai ficar no meu Facebook também, vai ficar no Instagram, Iranianete. Lá pelas 11 horas da noite vai estar no YouTube, tá? Quem quiser nos patrocinar, obrigado aos patrocinadores, obrigado hoje ao Mauric, tá, que nos patrocinou. E a gente continua querendo e desejando a participação de todos aqui no programa. Foi um prazer muito grande, e acho que as pessoas também, no pós-eleição, elas querem saber o que aconteceu com as pessoas, onde é que elas estão, né? Isso é para mostrar que todos estamos na ativa, cada um do seu jeito, cada um fazendo suas coisas, e sempre sendo produtivos, né? O que é importante é ser produtivo. E aí, política é importante sim, alguém precisa representar o povo, representar o município, o estado, o país. Alguém precisa ter coragem de dar a cara para bater e enfrentar os obstáculos, enfrentar até os descrentes, né? Mas alguém precisa fazer isso. Então, assim, muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco, muito feliz pela oportunidade, e essa oportunidade de eu estar aqui hoje também, eu devo à política. Porque isso aqui surgiu, o Ismar estava comigo naquela entrevista na segunda-feira após a eleição, lembra? Tinha 8, 9 jornalistas, e quando nós terminamos a entrevista, o Dinei Lopes, que é do Notícias da CBS, que eu sempre digo que é o responsável por eu estar aqui, ele é o dono do programa, tá? Foi ele que criou esse programa, ele me chamou e falou assim, Liane, eu estava olhando você ali, você, né, tem uma facilidade de falar e tal, e eu tinha tanta vontade de ter um programa assim, mais apresentado por uma mulher. Nós não temos na região, não tem ninguém aqui, pode ver, nenhum município aqui da região norte não existe isso. Ele falou, você não gostaria de fazer isso? Eu, cansada, alucinada, enlouquecida, fora da casinha, eu fui andando dizendo, não, beleza, beleza, não, fevereiro nós conversamos, ok? Isso foi na segunda. Se eu não estiver equivocado, na quarta ou na quinta, ele me ligou. Eu lembro que eu estava com a Maísa, com o Lírio, estava com uma galera, e ele falou assim, olha, é o seguinte, tem uma entrevista segunda-feira, vai ser com a Carla Hoffman. Você quer fazer? Se você não quiser fazer, eu faço. Ele disse, mas se não, você pode começar segunda-feira. E foi com o apoio dele e com o apoio de todos que estão sempre me ajudando e brincam comigo e participam, que a gente está fazendo isso daqui. É um novo aprendizado. E você foi a primeira pessoa que me trouxe nesse estúdio. Não, você foi a primeira pessoa que me encorajou a falar para as câmeras. Nós começamos antes. Sim, começamos na sua casa. Nós estávamos um dia, no final de tarde, de noite, e vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma live amanhã. Quase apanhei. Eu disse, meu Deus, ficou louco! Eu não tenho a menor condição de fazer isso. Fomos lá em casa, montamos um estúdio enjambrado lá, né? Caía. Tinha uma galera lá com a gente para ajudar, né? O Daniel estava lá, o Benedito, a Maísa. A Maísa, ai meu Deus, aquele menino que toca que é roqueiro. Aquele menino que é roqueiro estava lá, ele foi meu aluno. Sim, tá. Já vamos lembrar. Mas, enfim, e fizemos... Ângelo. O Ângelo estava com a gente também. A Kedma também estava lá. A Kedma estava lá também. E a Liane estava suando frio. Nossa, eu queria morrer, gente. Calma. Olha ali para frente e seja você mesmo. 3 minutos depois, estava aqui. Na verdade, com o tempo a gente foi ficando... Foi perdendo tudo, acho que a noção de tudo, e era assim, escuta, precisava gravar não sei o quê. Então, ok, 1, 2, 3, sobre o que é mesmo? Mas então é isso. E foi com você que eu vim aqui a primeira vez no estúdio, e a gente conheceu o Bruno, que está comigo até hoje, porque eu comecei no estúdio lá no Mato Preto, depois a gente veio para cá. Sim. Então, assim, gente, um monte de coisa boa aconteceu. Conheci muitas pessoas, nos conhecemos. A gente tem que agradecer a oportunidade. É isso, Ismar? Exatamente. Gratidão. Gratidão por tudo que já aconteceu, gratidão por vocês estarem conosco hoje. E venham com a gente semana que vem, tá? E venham nos patrocinar. É isso, gente! É o Espaço da Mulher, é o programa Voz Ativa. Beijo pra vocês, até semana que vem, quarta-feira, 19 horas. Um abraço a todos e esperamos poder voltar uma outra hora. Com certeza vai voltar. Até mais.